Eu vou chamar aqui para essa conversa Fê Lopes, que é psicóloga e psicanalista com formação em psicanálise da parentalidade e da perinatalidade e em psicologia e relações étnico-raciais. Fê? Bem-vinda. Negrali, que é cantora, compositora, atriz e mãe de Sofia, de 13 anos, e Noah, de 5. Bem-vinda. Obrigada. E quem vai mediar esse bate-papo é nossa editora assistente, a Sabrina Ongarato, que é mãe da Ana Luísa, de 6 anos, e Nicolas, de 9 meses. Tá bem-vinda. Bom papo para vocês, meninas. Tá funcionando, tá melhor agora sim. Então, bom dia, estou muito feliz de estar aqui, de estar participando desse evento. Obrigada pelas entrevistadas, pela participação. A Ana me apresentou, mas eu vou complementar aqui com a nossa descrição que a gente faz. Sou loira, olhos verdes e estou usando um vestido estampado. E, bom, eu, como mãe de 2 crianças pequenas, quando eu fui convocada para esse evento, a minha mente deu uma bugada. Que eu pensei assim, gente, não vou não. A primeira coisa, impossível. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho um filho de 9 meses que nunca passou uma noite longe de mim. Eu moro em São Paulo, né? Naturalmente, a equipe fica toda em São Paulo. Falei, que jeito que eu vou, né? A gente veio ontem. Mas a outra metade no meu cérebro pensou, não, gente, eu vou aproveitar, óbvio, vou correndo. Vamos amanhã já, vamos passar uns dias a mais, vamos ficar lá. Então, eu acho que a maternidade tem um pouco disso, né? A gente fica dividida, a gente fica confusa, é normal. Eu acho que isso, quando nasce a mãe, a gente começa a pensar mais no filho do que a gente, né? Mas eu acho que vir para o Rio de Janeiro, vir para esse evento, para mim, está sendo mini férias. Então, assim, né, eu dormi a noite inteira em 9 meses. Foi a primeira vez que eu dormi a noite inteira. Então, assim, está sendo maravilhoso, mas a gente precisa desse tempo. Eu acho que a gente precisa desse respiro da maternidade, desse respiro dos filhos. A gente precisa olhar para a gente precisa parar um pouquinho, né? Colocar aquela questão do avião, colocar a máscara na gente para conseguir cuidar da outra pessoa. E eu acho que a gente esquece muito isso quando nasce uma mãe, quando o filho nasce. A gente deixa um pouquinho de olhar para a gente e a gente tem que resgatar isso. Mas, para conseguir fazer essa pausa, respirar, olhar para a gente precisa de 2 coisas. Eu acho que é, primeiro, uma rede de apoio. A gente precisa de pessoas que nos ajudem e a gente precisa também deixar um pouquinho a culpa de lado, né? A gente precisa permitir que essa criança seja cuidada por outras pessoas também e saber que talvez não vai sair tudo perfeito, vai chegar amanhã atrasada na escola, né? Vai vazar a fralda, talvez o pai não troque, mas, enfim, a gente precisa abrir mão um pouquinho. E a gente vai falar sobre isso agora e eu quero convidar também as mães para refletirem durante esse bate-papo, né? O que vocês fazem para vocês? Né? O que no dia a dia de vocês, durante a atividade de vocês, qual é a rotina, aquele momentinho da rotina que vocês param para fazer alguma coisa para vocês? Não é para o filho, não é para o marido, não é para casa, não é para o trabalho, não é para nada. É para vocês mesmo, né? Vocês vão para a academia, vocês vão se cuidar, vocês gostam de ir um pouquinho na praia, tirar aquele momento para ficar sozinho, encontrar uma amiga. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão e tem que ser diária, porque é muito fácil a gente esquecer da gente. Bom, eu vou começar com a Negrali. E a gente sabe muito sobre sua vida profissional, mas não tanto, né, da pessoal. E você tem 2 filhos com 2 idades bem diferentes, né? E é mãe solo, né? Há um tempo já, né, Negrali? Conta um pouquinho dessa mudança, essa descoberta, né? Do autocuidado, de olhar para você e aproveitar o seu tempo sozinha em casa. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adoro falar sobre maternidade, adoro falar sobre esse assunto. Eu amo ser mãe. E são diversos desafios que a gente passa. Eu não consigo nem imaginar como é a vida de uma mãe que não tem uma rede de apoio. Eu acho assim, se eu puder dar um conselho para as futuras mães, se você não enxerga que você possa ter uma rede de apoio perto de você, não faça filhos. Porque é muito difícil não poder contar com ninguém. Eu fico imaginando quando você estava falando sobre isso, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse a minha mãe, o meu irmão que leva meu filho para a escola, que eu posso contar com ele, o que seria de mim? Os meus ex-sogros, né, o pai da criança.
o que seria de mim? Porque ainda assim já é difícil, imagine se eu não tivesse. Eu tive a Sofia, que agora tem 13 anos, com 29 anos. Depois de casada, depois que a gente já estava morando junto, que a gente decidiu fazer. Então, meus 2 filhos foram muito planejados, porque eu sou virginiana, nada sai do meu controle. Os 2 foram muito bem planejados. E aí, tipo, eu fiquei diferente. Eu mudei, assim, o que eu ouvia, a forma que eu me vestia. Eu fiquei mais medrosa, né? Eu não tinha medo de nada. Depois passei, tipo assim, meu Deus, preciso voltar para casa. E com o Noah já foi um pouco diferente. O Noah tem 5 anos, eu tive ele com 37. E aí eu já estava um pouco mais ligada nessa questão de que o tempo passa voando. E se você não cuidar do seu emocional, de você mesmo, quando você vê o filho já não depende mais de você, e você ficou ali perdida e querendo se encontrar. Porque eu fiquei um pouco assim, e isso afetou a minha criatividade, afetou a minha carreira, porque eu fiquei sem compor, sem gravar. De 2006 a 2012, né? De 2009 eu tive a Sofia, então foi bem assim, eu tava querendo ser caseira, ficar ali, ouvir outro tipo de rádio. Meu disco de 2012 foi totalmente assim, feito, como que se diz a palavra? Influenciado por essa minha forma de pensar, em questão de ser um pouco mais recatada, eu usava saião, não sei porquê. Aconteceu isso comigo. Aí eu fiz um CD mais voltado pro MPB, né, MPB Soul, que é lindo o disco, né, como que chama o disco? Gente, você olha aí, ó, é TDAH e ser mãe, viu? Porque mesmo meu filho com 5 anos ainda é muito difícil dormir. Eu acho que pegou a mania, que a gente não dorme mais. Não dorme mais. Mas eu sinto como você. Tipo assim, parece que quando eu tô trabalhando é a hora que eu tô descansando. Exato, mini quando férias. eu volto pra casa que eu respiro os meus filhos. Enfim, e eu fiquei 3 anos assim pra voltar a me exercitar, a decidir voltar com o meu corpo normal, porque eu também tava muito entregue à maternidade. Falei, não tô preocupada com isso e tal. E com o Noah já foi diferente. O que eu quero dizer? Que cada maternidade me trouxe uma sensação, uma coisa diferente. E depois, a separação, quando eu tive 40 anos, eu me separei. Foi aí que eu me redescobri minha sexualidade. Foi aí que eu olhei pra mim como mulher. Então, uma coisa que eu fiz, que eu não acho que é bacana a mulher fazer, é um pouco deixar o seu lado mulher e só se ver como mãe. Né, tirar um pouco da nossa identidade de mulher, aquela coisa que a gente tinha antes de ser mãe, né? Porque ser mãe, nasce uma mãe depois que nasce um filho, é uma coisa muito louca. É diferente, seus pensamentos voltam para outras coisas dentro da nossa humanidade, do sistema, de tudo, porque você se preocupa com o futuro, né, do seu filho, se preocupa mais com ele do que com você mesma. Então eu só acho isso, que quando eu percebi que eu precisava olhar para mim e que meus filhos ficariam mais felizes se eu ficasse feliz. Eu era daquelas que primeiro dava meu filho comer para depois comer. Eu aprendi com a minha ex-sogra que não, eu comia sempre primeiro. Eu falava, nossa, que horror, que fria. Hoje eu entendo ela. Então, às vezes, eu não insisto, eu falo assim, não, vem comer. Não falo 2 vezes. Se ele não vir, eu vou lá, pego meu prato, encho meu prato, como primeiro. Depois... Então, assim, ó, quer comer, meu filho? Eu vou dar pegar comida pra você. Fico outra pessoa. Então eu aprendi isso com essas 2 maternidades diferentes, com essas formas de pensar diferentes, com a separação, né, com a redescoberta da minha sexualidade, desse meu tempo livre, que no começo foi muito doloroso, ter que deixar meus filhos com o pai e eu ficar tipo, com a casa vazia, porque criança traz uma iluminação, uma coisa de outro mundo, sabe? Uma coisa pura. Quando eles saem de casa, eu falo, gente, minha casa não é nada sem meus filhos. É a presença deles que faz, porque uma casa a casa, um lar, né? É diferente. Mas só que eu aprendi a lidar com essa solitude, né? Fazer da solidão uma solitude, momento meu, momento que eu vou estar sozinha, momento que eu vou me conectar comigo mesma. E meus filhos perceberam isso. Então, toda vez que eu saio para trabalhar, que eu volto, eu tenho coisas para contar, principalmente com a Sofia, que já dá para ter uma troca. Então, acho que a maternidade teve esses pontos e hoje eu acho que eu estou sem culpa, sem nada, estou muito bem resolvida.
Ai, que ótimo. E Fê, a Negreli estava falando ali no meu momento e tal. A gente fala de autocuidado, mas muitas pessoas atrelam ao autocuidado ali a questão da beleza, estética, eu ir na academia, mas não é isso, é muito além disso, né? O que é o autocuidado? A gente, principalmente na pandemia, né, que tinha uma série de vídeos, eu não sei se vocês vão lembrar, sobre rotinas de autocuidado, e a maior parte dos vídeos estavam focando 10 passos, tantos passos para cabelo, corpo, rosto. Mas o autocuidado ele não é isso. O autocuidado ele é um conceito que ele foi criado por feministas negras na década de 80, pensando numa estratégia de autopreservação. O que isso quer dizer? A ideia é que, se eu não estiver viva, eu não estou lutando pelos direitos das mulheres. Eu não estou lutando pelo direito, nesse caso, pelo direito das mulheres negras, né? Se eu não estiver bem, eu não estou ali na frente, eu não estou fazendo o meu trabalho pela essa luta que é coletiva. Então, o autocuidado, ele, na verdade, ele não está associado ao que a gente costuma imaginar, que é uma coisa que é um produto, que é algo que eu vou comprar para fazer. O autocuidado ele tem a ver com essa ideia de que eu preciso estar bem, eu preciso estar inteira. Nessa perspectiva da máscara de oxigênio, que eu vou botar em mim primeiro para depois botar nos outros, que aí a gente importa esse conceito para falar de maternidade, porque a gente também está dentro de uma linha de frente ali, né? Assim como quando a gente está na batalha por direitos humanos. Então, o autocuidado ele também não existe sem eu pensar em cuidado coletivo. Por quê? Porque se eu penso só no autocuidado, só no eu, indivíduo, eu estou descontextualizada da sociedade, né? Então, o autocuidado não é só sobre mim, na minha casa, e o que eu sou capaz de fazer ali dentro. O autocuidado tem a ver com garantias sociais, com direitos, com eu ter... Porque para eu poder ter tempo para fazer tudo isso, eu preciso ter creche pública, eu preciso ter saúde de qualidade, eu preciso ter lazer, eu preciso ter moradia, eu preciso ter um monte de coisas que me garantam, inclusive, a possibilidade de que eu tenha respiro. E o autocuidado é coisas, às vezes, até muito mais básicas, gente, do que a gente imagina, que é assim, eu consegui ter tempo... Para mim, o autocuidado ele transversaliza com os direitos básicos que a gente tem, sabe? Que é tipo, tomar banho. Porque quando vocês vêm aqui, vocês falam para mim, eu tenho uma filha de 9 anos, então eu estou mais perto da Negreli, essa fase passa. Vai passar. Mas tem outras questões, exatamente. Mas, assim, quando eu ouço mães de bebês muito pequenos falando que estão felizes porque vão dormir a noite inteira, eu penso, por que a gente naturalizou que a gente não dorme, né? Por que a gente naturalizou que a gente não toma banho? Por que a gente naturaliza que a gente não come? E aí a gente vai ter uma série de mulheres, conversem com fisioterapeutas pélvicas, passando problemas com infecção urinária, porque elas não fazem xixi antes de amamentar, e aí elas vão amamentar e ficam horas com a criança que adormeceu no braço, né? A gente não mexe em quem está quieto, certo? Aí a gente está ali paralisada, a bexiga explodindo, e não pode se mover, porque o bebê dormiu. Não pode se mover por quê? Por que a gente naturalizou que a gente não pode se mover? Então, acho que o autocuidado, para mim, ele está muito mais ligado a gente pensar em direitos básicos, assim, sabe? E a falta de cuidados, né, Fê? A gente acha que, às vezes, a depressão, baby blues, né, são coisas tão distantes, mas é fácil a gente caminhar para esse destino se a gente não olhar para si. Se a gente ficar olhando só para o bebê, cuidar só do bebê e só das necessidades dele, é fácil e rápido, pode ser, a gente ter algum problema de saúde mental nessa fase? Assim, né? Primeiro porque privação de sono é técnica de tortura. Então, assim, para começar, né, a privação de sono ela é um fator importante, principalmente nesses primeiros 2 anos de vida, né? E aí, sim, isso é um fator de risco para eu pensar numa depressão perinatal, uma depressão pós-parto. Mas a real, gente, é que boa parte dos cuidados de saúde mental, das doenças que a gente vê de saúde mental da puérpera, das mães de crianças pequenas, elas já estavam lá na gestação e ninguém viu. E ninguém viu porque a mãe está com o bebê na barriga, ela está vivendo um momento sublime da vida dela e ela tem que estar grata e feliz o tempo todo. E a gente tem pouquíssimo espaço para poder dizer que a gente não é que a gente está infeliz, porque depressão não é infelicidade. Que a gente, sei lá, tá meio desanimado, assim.
a gente tem um índice de depressão gestacional mais alto que o de diabetes gestacional. Se a gente tem, eu não lembro quem era a pessoa que estava sentada aqui, mas que estava falando, ou acho que foi a Rafa que falou, que tem gente que não consegue ir fazer o pré-natal porque o patrão não libera para ir fazer o pré-natal. Se a gente não tem o pré-natal, se o pré-natal não está auxiliando a gestante a saber sobre a amamentação, se a pessoa está indo para o pré-natal lá pelo 4º mês, que esses são os dados que a gente tem, muitas mulheres vão para o pré-natal a partir do 4º mês, eu estou aqui falando de um recorte de classe bem específico. Imagina se eu tenho um screening ali, uma pesquisa sobre qual é o estado de espírito, qual é a saúde mental dessa gestante. Né? Então, a partir do momento que a mulher engravida, ela deixa de ser um indivíduo e ela passa a ser uma mãe. E, como mãe, ela é um veículo para fazer uma criança saudável. Ela perde a subjetividade. Né? Eu ia falar justamente sobre essa questão, né, de como a saúde mental da mãe impacta no desenvolvimento da criança. Ela é a cuidadora, ela é a principal cuidadora. Para ela criar uma criança feliz e saudável, ela precisa estar feliz e saudável. Tem até vários estudos, né, que comprovam isso, né, que a saúde mental do cuidador impacta diretamente na criança. Negrali, por exemplo, você está em casa, se você está estressada, se você não está bem, você nota a reação dos seus filhos, você acaba sendo mais agressiva, você acaba sendo reativa. Como é que é a dinâmica de vocês? Com certeza. Eu descobri o ano passado que eu tenho TDAH. E aí, quando eu fui me cuidar, falando com o médico, eu falei, agora eu preciso passar os meus filhos já para identificar rapidamente, para eles viverem melhor, né, se conhecendo e tal. Mas muitas vezes eles podem me copiar e a gente achar que eles têm TDAH e copiar a minha irritabilidade, copiar o momento de mudança de humor e a gente achar que eles têm. Então, se eu não me trato, se eu não vou no psiquiatra, se eu não faço o tratamento direitinho, meus filhos vivem sem ter o TDAH efetivamente, mas vai copiar, né, tudo. Então, acho que é muito importante mesmo, e eu venho observando isso, que eu vivo num lar muito feliz, exatamente por eu me cuidar, por eu me tratar primeiro, sabe? E lógico, os meus filhos também. O Noah passa agora por uma neuropediatra, para entendê-lo, para saber se ele pode ter algum indício, porque o menino sempre demonstra um pouco mais, então ele é super expressivo e tal, e menina que é mais perigoso, que é mais quietinha, a Sofia vai ser a próxima para a gente tentar identificar. Mas eu acho super importante a gente olhar para si, para que os nossos filhos... E eles têm que participar também. Se você tá mal, meus filhos me veem chorando também, eu acho tão legal compartilhar, que eu não via muito minha mãe, assim, a não ser que eu pegasse ela de surpresa. Então, ela escondia bastante de mim o que ela passava. Eu falo para os meus filhos como que eu estou me sentindo, e isso tem uma troca legal. E quando eu estou bem, também falo, agora eu fiquei bem, porque a mamãe orou, Deus tocou no meu coração, que isso vai passar. Então, já passo também essa coisa da fé para eles junto comigo, às vezes, que nem eu estava desanimada no sábado, falei, eu queria ir para a igreja, mas estou desanimada. Meu filho de 5 anos falou assim, mamãe, vamos para o culto? Eu falei, o quê? Se ele falou, eu vou. E tem essa coisa de exemplo também, né? Então a gente tem que se cuidar, olhar pra gente, para que os nossos filhos também possam ficar. E Fê, como que isso impacta, né, na saúde da criança, no desenvolvimento mesmo, né? Uma mãe estressada, uma mãe que não tem apoio, que não tem rede de apoio, que ela não consegue um respiro mesmo, né? Fazer coisas que façam bem para ela. Como isso impacta na criança? Impacta, né, gente? Porque a gente está falando ali de uma pessoa que está em formação e que eu tenho cuidadores adultos que vão precisar fazer essa mediação ali das relações para essa criança, contar para ajudar eles a nomearem os sentimentos, isso que vocês fazem todo dia, milhares de vezes por dia, principalmente quando a gente tem filhos pequenos. Mas a gente está numa linha muito tênue e perigosa quando a gente fala que isso impacta, sabe por quê? Porque, rapidamente, a gente vira para a chave da culpa. Então, o meu filho, ele passou a ter sintoma de TDAH, a culpa é minha, porque eu tenho TDAH, e aí ele me vê estando irritada, aí é por isso que ele me imita. E aí a gente volta o centro para a mãe. Eu gosto muito de brincar no meu consultório que a gente não é tão importante assim, não, quanto a gente acha que a gente é, assim, viu, gente? E que é importante que a gente também... Os amigos que são, principalmente na adolescência. Exatamente. E é importante que a gente se dê um pouco de desimportância, sabe? Porque eu brinco muito, eu falo para os meus pacientes que às vezes as mães acham que elas são o caminho, a verdade e a luz, sabe assim?
Tá na Bíblia. Essa frase, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu tô ligada que essa frase tá na Bíblia. E é isso, a gente precisa se dar um pouco menos importância. Eu não estou dizendo que as mães não são importantes, que os cuidadores não são importantes, mas para a gente também dar um passinho para trás e saber que essa pessoinha aí, ela tem subjetividade, cara. Ela vai reagir com o que ela tem. Essa é a historinha dela e ela vai precisar construir alguma coisa com essa historinha que ela tem. Né? E é óbvio que se eu estou bem, e tá bem, não é estar sem culpa nenhuma, não é eu estar aqui com um bebê de 9 meses e estou de boa, não estou preocupada lá como ele está, não é isso. Tá bem é eu bancar as minhas escolhas, e bancar as minhas escolhas inclui perdas. Eu estar aqui significa desmarcar meu consultório, significa não estar lá para a professora particular que foi dar aula para minha filha que, né, tá ruim o português, né, infelizmente. E é isso. Né, estar aqui, e eu estou aqui porque eu queria estar aqui, então tem uma coisa que eu vou bancar minhas escolhas, o que eu quero transmitir para essa criança? Eu quero transmitir para essa criança que a gente se realiza quando a gente banca as escolhas, né? E eu quero que ela possa ser realizada na medida do possível, mas que isso vai depender dela também, então que eu não sou tão importante, nem ela é tão importante, nem nada ali é tão importante que vai ser definidor para o que ela é. Porque o que eu mais vejo, gente, é as mães, esse é um discurso muito de mães, se perguntando se será que foi aquilo que eu comi na gestação, que é por isso que aconteceu outra coisa? A Rafa Brice estava aqui, será que foi o dia que eu fui no shopping, que é por isso que ele pegou não era Covid, como é que chamava aquilo? Assim, não sei falar. Será que é porque eu tenho gene dos Rebels, é por isso que essa criança tem, sei lá o quê? Caraca, e só passa pela mãe, né? Fez sozinha. Não foi mais ninguém que fez. O Estado. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que a gente não tem que voltar para trás? Porque eu li o livro, não consegui ler tudo, né? Porque Mulheres que Correm com os Lobos, falando da mulher selvagem. Quem foi que colocou na ideia da gente que a gente é frágil? E que a gente precisava ficar resguardada? Porque será que era assim mesmo? Tipo, com esse cuidado com a criança, essa coisa? Como que era lá atrás? Será que a mulher, tipo, ficava sendo mãe e se esquecia, ou ela já tinha que sair para caçar, já tinha que sair para fazer as coisas, já ir largar o bebê que tipo, que nem animal que já começa a andar, cria sozinho, um pouco, deixa chorar e dorme mesmo, enquanto a noite inteira a criança está ali, vai comer só assim. Eu acho que a gente nem precisa ir tão para trás, né, Negrali? Porque assim, pensa nas suas avós. Né? A gente, principalmente para um recorte de classe social mais alta, que a gente foi se castelando nas nossas próprias casas, nas nossas familhinhas nucleares e tal. Mas quando você vai para a história das avós, a avó morava do lado da tia-avó, que morava do lado da outra tia. Rede, né? Era uma rede, as crianças cresciam que nem pinto ali, tudo no quintal, uma cuidava da outra, compartilhava o almoço e vida que segue. Eu tenho muitas amigas que têm dificuldade de confiar na sua rede de apoio. Elas têm dificuldade de deixar o filho com a avó, porque ele vai dar doce, ela vai fazer isso, ela vai botar e até com o pai, muitas vezes. As mulheres não querem deixar, não conseguem. Né? A gente tem um apego à forma de criação, às nossas manias, e a gente, quando nasce a criança, tem dificuldade de largar para alguém, que é simples. A gente não pode simplesmente centralizar tudo, né? Ou ter o controle de tudo. Então, as mulheres iam para guerras, eram rainhas, eram a dona da toda, posso falar a palavra aqui, cedo. Por que raios colocaram isso na cabeça da mulher? Que ela tem que ser a protetora, justamente ela. Quando começou esse lance da maternidade, né? Porque a gente inventou a infância. Na infância também era um conceito que não existia, era só um mini adulto que em algum momento, sei lá, ia crescer, ia ser um cidadão. Aí a gente inventou que um país era mais rico quanto mais ele tivesse pessoas, então a infância passou a ser importante. A gente retirou as pessoas escravizadas, as mulheres negras escravizadas da frente de cuidado, em tese, retiramos, né? Das crianças, e aí a gente centralizou na mãe, então agora o filho é seu, a responsa é sua, quem vai fazer essa criança ser saudável é você. E aí a gente centraliza isso no e retira dessa problemática que ela é social, porque a criança, na verdade, tem aquele provérbio africano que a gente adora repetir, que é necessária uma vila para se criar uma criança, mas é isso, para eu contar com a vila, eu preciso entender que na vila tem indivíduos e que cada indivíduo transmite aquilo que tem para transmitir.
e que eu vou precisar também recuar de achar que eu sou a única pessoa que vou transmitir o correto, né, que vou transmitir o que é certo. E por transmitir, que eu estou falando, é essa coisa do passar mesmo. Né? Então, quando meu filho é cuidado por mais pessoas, eu tenho que entender que você cuida de um jeito, você cuida do outro. A gente tem um comum ali, né, que a gente pactua de que, sei lá, crianças não comem doce até 2 anos. Vamos fazer esse pacto aqui. Então, beleza, mas se você põe para dormir ouvindo música, e se eu ponho para dormir em silêncio, dormindo... Né? Certo? Já está valendo. Mas é muito difícil, né? E a gente vai supervalorizando esse cuidado individual, o que vai deixando as mulheres mais sozinhas, mais sobrecarregadas e mais adoecidas. Eu trouxe até um dado aqui, uma pesquisa Ibope, né, encomendada por Bepantol Baby em 2020. 74% dos pais acreditam que poderiam se responsabilizar ainda mais pelas tarefas das crianças. 74% é muito. Estamos esperando, né? Eu não sei se eles falaram da boca para fora ou é as mães que não estão deixando, mas eu não acredito. Eu acho que a gente pode pensar que é um pouco das duas coisas. A mulherada empolvorosa, tô ligada. Ou eles não fazem direito, não é? A gente não fica na volta, tu não tá trocando direito, não, limpa isso, olha o que você tá fazendo, você vai deixar a criança cair. Aí a gente fica assim o tempo inteiro também. Então, mas... sem dúvida, né? E aí vamos dar um passo para trás. Eu tenho um casal de amigos, o Beto e o Eric, que eles têm uma filhinha de... Não vou saber se ela tem... Acho que ela tem 4 anos. Eles acabaram de gravar um TED mó bonito, depois vocês procurem. E aí, uma das coisas que eles estavam contando é a dificuldade que eles tiveram com coisas básicas com a Stephanie, porque eles cresceram meninos, e meninos não crescem aprendendo a ser cuidadores. Então, tem várias paradas que a gente sabe fazer e que a gente sabe quase que instintivamente que eles não foram incentivados a saber fazer. E aí eles estavam contando isso, que tem coisas assim, muito básicas que eles não foram incentivados a brincar sobre isso. A gente pouco permite os meninos a essa função de cuidadores. Né? Então, acho que tem um tanto que, sem dúvida, a gente não permite a entrada, não dá para a gente dizer que, né, não tem uma parte que é nossa. Tem um tanto que eles não fazem a mínima questão de entrar. Tem outro pedaço que, socialmente, a gente está brigando por ampliar a licença maternidade e a gente não está brigando por ampliar a licença parental, porque a licença parental inclui o outro que tirou 5 dias, que se eu não incluir ele, eu continuo sozinha na linha de frente do cuidado. Me interessa muito mais uma licença parental do que uma licença maternidade ampliada, sinceramente. E a gente tem essa ideia de que a gente ainda precisa... Putz, eu vou ter que ensinar? Fulano? Não acredito que eu tenho que ensinar. Caraca, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Vai, cara. Talvez na próxima geração. Ó, bonita, até concordando comigo. É isso, cara. A gente vai ter que ensinar. Por quê? Porque não teve. E assim, aí, ensina e sai de perto. Não fica olhando, porque senão dá taquicardia e a gente não deixa. Isso, e a gente precisa, né, do básico. Não precisa estar exatamente como você faz. Tem uma pergunta que não quer calar. Que você falou uma hora que a gente não pode ficar se culpando pelo o que o nosso filho é. Então, a gente não pode culpar as sogras pelo jeito que é o pai das crianças. Aí você me botou numa enrascada. Porque aqui fica constante por assim, tá, então não é culpada dela, então eu sempre culpei, meu Deus. Olha, eu acho que eu queria muito, eu tenho falado muito sobre isso, eu queria muito um estudo, fica aí para quem é de academia, sobre o lance com a sogra, cara. Porque é uma coisa, né, gente? Gente, dá uma mesa inteira a sogra. Um dia a gente vai ser sogra, né? Vai ser sobre a gente que vão falar. Esse dia essa conta vai chegar. Mas não dá para a gente culpar a sogra, porque aí a gente está repetindo o patriarcado de culpar outra mulher. Então, vamos culpar. Se a gente for culpar alguém... Nem se fala.
Se a gente for culpar alguém, a gente vai culpar o que essa sociedade produz e é que a gente reproduz quando a gente fala que a culpa é da sogra. Então, a gente pode também brigar por reproduzir outras coisas, por criar outras referências, por chamar esse cara para chegar junto, por entender como é que a gente chama para chegar junto. Hoje em dia, eu fico pensando, no meu puerpério, a minha sogra quis fazer bife à milanesa. Eu morava num apartamento com cozinha americana, né? Cozinha aberta. Aí eu pensei, na minha casa? Bife à milanesa? Deste jeito. Hoje em dia, 9 anos depois, eu penso, meu Deus, por que eu neguei o bife à milanesa? O que eu tinha na cabeça? Hoje eu pagaria o bife à milanesa, assim, feliz. A gente tem que se permitir que outras pessoas também se aproximem, né? E permitir que as pessoas nos ajudem, né? Eu acho que é um exercício isso, né? Como que a mulher pode fazer? Por onde ela pode começar? Porque eu estava pensando, nossa, autocuidado, legal. Mas como que eu começo? Por onde eu começo? Eu achava que eu não tinha tempo. Mas a gente tem que arrumar tempo e a gente tem que permitir que a rede de apoio esteja presente para a gente começar a ter esse tempo e sair, né? Então, a saúde mental da mulher é muito importante. É importante também para a criança, é importante para ela estar feliz. E a mulher feliz, Fê, você me corrija, mas ela consegue criar conexões mais profundas até com os filhos, né? Quando ela Com certeza. Bem com ela mesma, com a vida dela, que ela está conseguindo respirar, que ela está conseguindo dormir, né? Então a gente precisa disso. Eu penso que para a gente conseguir se abrir para o cuidado, né, a gente precisa primeiro retirar o autocuidado dessa ideia que é a autoindulgência. A autoindulgência seria tipo frescura. Frescura, né? A gente primeiro precisa tirar desse lugar da frescura e entender ele como uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de longevidade, de estar aqui e estar melhor. E estar melhor para mim e não estar melhor para produzir mais, para fazer uma maternidade melhor, para estar melhor, porque a vida não é útil e esse é o tempo que a gente tem aqui, que a gente possa usufruir dele da melhor maneira possível. Mas, para isso, a gente precisa de autorresponsabilização, porque não dá para eu falar de autocuidado sem falar que tem uma parte que me cabe nesse latifúndio, que é assim, a hora que eu preciso escolher entre o que eu vou comer ser uma coisa rápida, que eu vou pedir no delivery, e aquela que eu vou precisar fazer na minha casa, isso depende da minha autorresponsabilização. Claro que eu não posso descontextualizar de que se eu trabalhei 12 horas por dia, peguei 3 horas de condução de Campo Grande até o Leblon e voltei para casa, não vou pedir para você ter alimentos frescos na sua casa e fazer comida orgânica, né, gente? Mas assim, pensando nisso, eu vou precisar fazer escolhas melhores. Essas escolhas precisam que eu me responsabilize por elas. Eu preciso me responsabilizar pelo horário que eu tenho com o meu médico, pelo horário que eu tenho com a minha vida, pela minha academia, pelo esporte que eu faço, pela comida que eu como, pelas tranças dos nossos lindos cabelos. Eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu vou precisar escolher como um adulto, né? A gente não transmite isso para as crianças, a gente não fala para eles que eles não podem comer, sei lá o quê, tantas vezes, porque não é comida de todo dia. Aí eles vão dormir, a gente faz o quê? Eu também faço, gente. E aí a gente deixa o balde cair, chuta o balde, pega o balde de volta para a próxima refeição, fazer diferente. É isso, tem uma autorresponsabilização, né? Não está na conta do outro e não está na conta de um produto, de um medicamento, só de uma psicoterapia, mas está muito nessa ideia de que eu possa me responsabilizar por aquilo que eu escolho, né? Gente, eu acho que, desculpa, autocuidado também é uma chavinha, né? Você tem que aprender a ligar e desligar. Mesmo que você esteja dentro do caos da sua casa, você precisa saber como ter um tempo para você ainda nesse... Eu não sabia um pouco dividir. Quando eu me separei, as crianças iam com o pai, eu ficava sozinha, me sentia mal. Depois eu passei a aproveitar esse momento e depois eu não sabia mais separar. Aí acontecia dos meus filhos voltarem e eu querer continuar vivendo aquilo que eu vivia. Aí o que acontecia? Eu trancava a porta do meu quarto, apagava as luzes, acendia uma vela, um incenso, uma musiquinha, um R&B, começava a dançar. Mamãe! Até que eu consegui separar as duas coisas. Mas até que meu cérebro passou a entender que ele começou a gostar, meu corpo começou a gostar desse momentinho que eu fazia. E aí eu não conseguia desligar, querer esse momento até quando meus filhos estavam. Hoje eu consigo perfeitamente
juntar as duas coisas sem precisar trancar a porta e parecer uma mãe louca, com cheiro de incenso, fazendo assim e tal. Mas assim, gente, é sério, eu tô me abrindo com vocês, tá? Vocês parem de mim. Mas eu acho que, tipo assim, quando você tá tomando um banho, quando você se olha no espelho, eu tinha um pudor de me tocar, essa coisa, sabe? Tipo, depois da separação, eu conheci o sugador de clitóris, fui apresentado. Amém, igreja. E, gente, é maravilhoso, porque agora eu entendo o meu corpo, eu sei a hora que eu quero, a hora que eu preciso me concentrar. E aí me contaram um segredinho. Naquela hora, pensa numa coisa que você quer, porque é poderoso esse momento. Então agora, na hora que tá chegando, Jehovah verá. Aí eu já concretizo esse negócio. Gente, eu tô falando isso porque de verdade é muito libertador você estar com você mesmo, depois você se entender. Depois que você passa, você fala assim, nossa, gente, aí agora se guarda todas as coisas assim. Eu tenho um cofrinho, eu fecho, ponho um cadeadinho, tomo meu banho e vou pro meu dia, vou fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Eu acho que é maravilhoso a gente se conhecer e saber desligar a chavinha, virar, pra não acontecer isso que nem eu, fechar a porta, as crianças ficar batendo, se separar o momento, saber o momento que você precisa. Eu acho super importante, a gente tá rindo da história do sugador, mas eu acho super importante isso que você tá falando, porque são tantas, tem até uma mesa que vai falar disso, tantas mulheres que depois que têm filhos passam a ter uma vida sexual tão infeliz, tão para segundo plano, tão inexistente, assim, sabe? E naturalizar essa ideia de que acabou a sexualidade, porque é isso aí, né, a vida. E, gente, acabou não. Acaba só quando a gente morre. Isso viu? é um autocuidado também, né? E é extremamente importante. Eu ia pedir uma dica, algumas dicas para as mães. O que elas podem começar fazendo no tempo livre? Ela já... Menina, pra que eu fui falar Só isso? mantenha longe do alcance das crianças. Os presentinhos. Chegava em casa assim, olha, isso eu não conhecia. Eu sou a maior incentivadora entre as minhas amigas. Às vezes até as casadas eu falo, meninas, se eu soubesse, até casada eu usaria. Porque é importante, você não fica esperando pelo que o outro vá, né, te proporcionar o prazer. Você vai ser autossuficiente para você. Se conheçam, vai ter cada um o seu momento. Antes eu ficava com ciúme do meu marido ter o momento dele no banheiro. Hoje eu super... Meu ex-marido, olha gente, tô falando sogra, marido, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Ex-marido, ex-sogra. Quero tudo novo na minha vida, restauração. Pelo amor de Deus. Mas enfim, hoje eu entendo ele. Hoje eu falaria, meu Deus do céu, por que eu não fazia isso também? Sabe? Eu acho muito importante fazer isso antes de ir pra uma festa, gente. Você chega, se as pessoas falam, meu Deus, o que tem essa mulher? E ninguém sabe. Você já tá todo bem, aí você não cai nas garras de gente errada. Porque você já tá satisfeito, você não vai por emoção, entendeu? Façam isso, pra vocês verem. Chega numa festa toda aliviada, com a pele maravilhosa. Ninguém vai entender nada. Exatamente. Ótima, gente. Obrigada, Fê. Muito obrigada, Negrali. Muito obrigada pelas dicas. Dica de ouro. Muito obrigada também, sugador, Bepantol Baby e Bepantol Derma. Muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. E olha, a Negrali deu várias dicas ali, mas a gente vai continuar esse papo de sexualidade. Daqui a pouquinho, a gente vai agora para o intervalinho. 20 minutos, é rapidinho, não vão embora, por favor. Tem um brunch maravilhoso ali, então a gente só vai fazer um intervalinho. Assunto, né? Depois volta que a gente vai falar de sexo, tem uns assuntos bem quentes. A gente vai falar também sobre jornada física e mental do puerpério, parto. Então, tem mais assunto legal para a gente falar. E a gente se vê daqui a pouquinho, gente. Ó, se alguém postar foto ou vídeo, não esquece de colocar a hashtag A Voz e a Vez das Mães. Obrigada e até já!